registrados para nos nutrir para a nossa fé, para nos fortalecer cada vez mais. Vamos ler a história da cura do paralítico, que está em Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Amém? Diz assim: Entretanto, Jesus num barco passou para o outro lado e foi para a própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Versículo 3. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Versículo 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para sua casa. Versículo 8. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dara tal autoridade aos homens. Quando os homens levaram o seu possível amigo para Jesus, Jesus sabia que eles queriam que curasse ele fisicamente. Mas Jesus, primeiramente, ele falou: Os seus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus sabia que além da cura física, ele também precisava da cura espiritual. E Jesus operou um milagre na vida dele. Mas o que é milagre? Nós vamos ter 6 tópicos que descrevem milagre. O primeiro é o seguinte: é aquilo que está além das possibilidades humanas. Ou seja, que pelas nossas condições, sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos. Segundo, é a manifestação da onipotência de Deus em nossas vidas. Deus é o que tem o único e o que tem poder sobre essa terra. O 3. É o sobrenatural agindo naquilo que é natural. 4. É um evento extraordinário que não obedece à ordem natural das coisas. A gente viu que Jesus fez várias ressurreições, né? Por exemplo, a de Lázaro. Então, não obedece à ordem cronológica das coisas. É algo que é sobrenatural. E é algo que ninguém explica, mas que nós possamos acreditar e aceitar. Sem a fé, nós nunca conseguiremos aceitar o milagre. Nós dizemos pela fé que nós acreditamos. Por isso que muitas pessoas que não creem em Deus não aceitam. Mas será que muitas vezes nós pedimos, igual eu vi muita gente aqui falando, né, que para Deus operar milagres em nossa vida, estar conosco, na vida dos nossos irmãos, nossos entes queridos? Mas será que nós estamos crendo nisso que nós pedimos? Falo por mim mesmo, quando a gente peça pelas coisas que a gente faz. Senhor, eu quero milagre na minha vida para ter mais comunhão contigo. Mas será que nós temos certeza que Deus vai operar esse milagre? Será que nós estamos acreditando? Infelizmente, muitas das vezes não. Pedimos sem fé, não acreditamos. Nós simplesmente pedimos a boca para fora, como é de normal, de costume fazer pedidos a Deus. Mas muitas vezes a gente não crê que ele vai ser realizado. Aquele paralítico, como nós dizemos na história, que não diz o nome, foi trazido pelos homens. E ele teve fé. Ele, junto com os seus amigos, ele teve fé que ele iria ser curado. E Jesus o curou. Tanto fisicamente, tanto espiritualmente. Ele perdoou os pecados dele. E a multidão ficava maravilhada com Deus que pode. E isso começa no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus ele fala do poder, fala dos milagres que poderia operar. E um pouco depois disso é que ele começa a agir mesmo. Que ele começa a ir para a ação. Ele não ficou só no falar. O ministério de Jesus era dividido em 3 partes. Ele ensinava tudo para as pessoas, ele ia nas sinagogas, né? Ele pregava também a palavra de
Deus, sobre Jesus vai voltar, sobre o céu, e ele curava. E Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver, na página 19, que o que Jesus mais fazia era curar. Uma coisa que me surpreendeu muito. Ela diz assim: durante seu ministério, Jesus dedicou mais tempo para os enfermos do que a pregar. Seus milagres testificam da veracidade de suas palavras, de que não veio a destruir, mas a salvar. Então, Jesus, ele não só pregava, pelo contrário, ele ajudava as pessoas no que elas precisavam, seja fisicamente, mentalmente, e principalmente espiritualmente. Mas por que Jesus pregava? Qual que era o objetivo dele pregar? Como nós somos pecadores, muitas vezes a gente só tem que ver para quê? Ver para crer, né? E quando Jesus ele curava, as pessoas começavam a acreditar nele. As pessoas o seguiam e criam cada vez mais nele. No versículo 2, alguém poderia ler novamente para mim? O mesmo capítulo de Mateus 9. Eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Dentro da fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então fica bem claro o poder e a autoridade de Jesus para perdoar o pecado do homem. E ele quer perdoar o seu também, irmão. Muitas vezes a gente está pedindo, mas a gente quer verdadeiramente ser transformado. Nós necessitamos, porque nós com o nosso pecado não iremos entrar no reino dos céus. Mas aquele pecado acariciado, que é aquele pecado oculto que nós não conseguimos largar, Deus sabe dele, Deus está Ele sabe do que nós precisamos e Ele quer nos libertar. Ele quer nos amparar para que possamos ter mais comunhão com Ele a cada dia, através da oração. Igual muitas pessoas falam aqui sobre a devoção matinal, que é uma coisa muito importante, começarmos o dia com Deus, orando, louvando, agradecendo o nome dEle. Ele quer nos ajudar. O evangelho que Jesus pregava transforma a vida. Mas como a Beth leu, começou pelo perdão. Jesus, ele curou o homem. O homem não pediu para os pecados deles serem perdoados, mas ele falou: filho, estão perdoados os seus pecados. Mas os escribas falaram: este blasfema, ou seja, ele está mentindo. Porque eles acharam que Jesus não estava entendendo do que eles estavam ali para aquilo. E essa é a prioridade de Deus. Nós sermos curados espiritualmente. Mas será, pensando no nosso dia de hoje, o que é mais fácil? Curar ou perdoar? O que vocês acham, irmãos? O que é mais fácil? Na verdade, o que você falou? Curar? Então, como a gente falou, curar. Mas muitos ficaram quietos. Por quê? O mais difícil é os dois. Não tem um fácil para nós. Para Jesus, incrivelmente, é curar que é mais fácil, como a gente falou. Porque já o perdão, ele teve que morrer na cruz por mim e por você. Sofrer tudo que nós sabemos que ele sofreu. A prioridade de Deus é o perdão. Pois assim encontramos a melhor e a maior, que é a cura espiritual. Jesus fez isso com o paralítico. O velho deu a cura espiritual, depois a física. Ele passou a andar. Uma certa vez estava o pastor e o Mateus discutindo. Eles falam assim: mas o pastor indagando, quero que você traz 100 pessoas que foram transformadas pelo que você vive. E o Mateus ficou meio indignado, ficou pensando, mas 100 eu acho que é muito. E o pastor falou assim: tá bom, 50. E ele ficou quieto, o pastor vendo: tá, mas 50 é muito, pastor. Tá bom, 20. Aí ele falou: não, 10. Pastor, não consigo. E por fim o Mateus foi ver. Ele não tinha ninguém que foi transformado pela coisa que ele tinha vivido. E o pastor, pelas pregações, pelo Jesus, pelo testemunho que ele deu, muitas pessoas foram curadas, transformadas na vida. Deus operou milagres na vida deles. Mas qual
família. Nós devemos pedir isso tudo sim, mas primeiramente nós temos que pedir pelo perdão pelos nossos pecados, porque assim nós iremos nos achegar, iremos conseguir tudo. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Tomara que possamos neste dia entregar nossa vida a Jesus e clamar pelo perdão, pela cura espiritual, pois aí sim iremos morar com o Todo-Poderoso no céu, onde é o nosso lugar. Que possamos, irmãos, com tudo aquilo que nós pedimos, que nós possamos pedir e crermos mesmo, estarmos mais em comunhão com Deus, nós poderemos ter certeza que os milagres dele serão efetuados em nossa vida. Amém? Amém. Agora vamos cantar o hino 373.